de datação. Os métodos de datação foram descobertos depois. Mas há uma lógica maligna, né? Então, Antônio Gramsci preconizou tudo isso. Ele disse que os fundamentos judaico-cristãos têm que ser destruídos. Mas eu tenho um tempinho aqui, e eu não pretendo mutilá-los, né? E eu queria falar do mundo, né? O mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas. Esse mundo gera 73 trilhões de dólares por ano, e essas pessoas do mundo, que são 7 bilhões e meio, elas moram na Ásia, a maioria, 4 bilhões, moram nas Américas, quase 1 bilhão, em todas as Américas. Na África tem 1 bilhão, e na Oceania muito pouca gente, mas essa população vive no mundo, né? E uma coisa interessante é que essa população do mundo tem religião. E por que eu gosto de ver as religiões? Porque eu tenho um conceito de dizer que tudo aquilo que está em crescimento tem uma liderança por trás. Se o apóstolo Marcelo não tivesse todo esse ímpeto, andar pelo Brasil ensinando política, não tinha ninguém falando de política. Não, Deus levanta outros, né? Mas, então a população do mundo tem várias religiões. Cristianismo, que está diminuindo na Europa. Nos Estados Unidos, há poucos dias, eu soube que algumas igrejas têm fechado. O governo Obama baixou o cristianismo em 8 pontos. De 81% caiu para 73%. Isso somando evangélicos e católicos. Que ponto nós chegamos, né? Entendeu? Então, nós precisamos ver essas coisas. Então, o crescimento do ateísmo pode crer que tem liderança por trás. Ele não está acontecendo sozinho, tem liderança e tem dinheiro. A gente vai ver daqui a pouco quanto São Paulo investe em educação. É uma quantidade, para nós, inimaginável. Mas é muito dinheiro que São Paulo investe em educação. A gente vai ver também o retorno desses investimentos. Nós temos muito investimentos em moradia, em mobilidade urbana, em transportes, né, praticamente a mesma coisa, em saneamento, muito dinheiro para gastar. Mas a gente vai ver especificamente os investimentos em educação e saúde e segurança. A gente vai ver o retorno desses investimentos. São Paulo, para nosso estado, está muito bem. Eu quero que façam suas avaliações, porque vocês moram aqui, eu vejo de longe. Está muito bem em saúde, está muito bem, eu estou falando em relação ao Brasil. Está muito bem em saúde, está muito bem em educação, só que nós temos que botar lente sobre esse assunto. Não podemos ver de longe, está muito bem, as notas do IDEB estão dentro da meta, as notas do Enem também estão ótimas. São indicadores positivos, que dão resposta, mas a gente precisa ir um pouco mais além. Tem 8 mil pessoas sendo treinadas para ensinar ideologia de gênero. Aqui em São Paulo, 8 mil pessoas. Quem está pagando esse ensino, hein? Nós, com esse dinheirinho que a gente paga, que é a mixaria de 207 bilhões de reais, ok? Então, tudo em São Paulo é muito espantoso, porque enquanto o orçamento do Amazonas dá 14 bilhões de reais, já foi 16, né, posto? A queda de arrecadação jogou a gente mais para baixo. O orçamento de São Paulo é 207 bilhões. É muito dinheiro. Apesar dele gerar 1,8 trilhões do PIB de São Paulo, nós precisamos estar atentos, porque esse dinheiro pode ser usado contra nós, se a gente não estiver na política. Vá pedir R$1 do governo. Acabou-se a nossa amizade, né? Não, o Estado é laico. Eles vêm logo com esse negócio. O Estado não pode misturar com a igreja. O Estado é laico e tal.
Então, dentro do Estado laico, a gente tem essa grande desculpa deles não nos darem nada, né? Mas quem paga esse tributo, e pode crer que os cristãos, embora não pagando todos os tributos, mas são quem mais paga tributos, porque o cristão teme a Deus e não quer ficar devendo nada para ninguém. Vamos em frente, senão eu me perco aqui. Então, gente, o mundo, uma coisa do mundo, voltando para o mundo, saindo um pouco de São Paulo, o mundo tem 1 bilhão e 150 milhões de ateus. Vocês sabem que Charles Darwin, quando lançou o livro dele, acho que foi em 1859, não tenho esse número exato, ele ensinou uma coisa: Deus não é criador. Vocês sabem que eu tive uma experiência no ateísmo, criança ainda, dentro da igreja, tinha dons espirituais, mas dentro da igreja eu iniciei uma experiência no ateísmo, e ela começou por onde? Pelo conceito de que Deus não é criador, ok? Mas como eu cria que no princípio criou Deus os céus e a terra, alguém disse, olha, não é bem assim, não é desse jeito. Houve uma explosão, um Big Bang, houve um resfriamento, houve a primeira célula, houve os trilobitas, houve os batráquios, os peixes, subirem árvores, não sei como é que um batráquio sobe numa árvore, uns viraram árvore, outros viraram a matriz dos macacos, etc. E dessa matriz, dessa curva dos macacos, nasceram vocês, homens. Embora alguns homens tenham uma semelhança muito grande com esse símio, nós não somos descendentes de macaco, ok? A gente é filho de Deus, a gente é o melhor de Deus, né? Deus nos fez e nos criou. Só que esse ensino é instrumental. Por exemplo, eu me lembro, no dia que eu desacreditei que Deus era criador, aquilo solta na tua mente, e eu disse uma frase célebre: se Deus não me criou, eu devo o quê para Deus? Não devo nada para Deus. Se Ele não me criou, eu sou fruto da evolução. Entendeu? Esse processo está se repetindo pelo mundo, tanto é que 1 bilhão 150 milhões de pessoas do mundo já se declaram ateus. Há 15 anos atrás, eles se diziam sem religião. Não tenho religião, não gosto muito desse negócio de igreja, eu acho que pastor faz isso, pastor faz aquilo, padre faz isso, padre faz aquilo. Entendeu? E aí, as pessoas se diziam sem religião, mas hoje há um movimento no mundo pedindo para os agnósticos saírem do armário, né? O maior ateu do mundo, que é o Richard Dawkins, Richard Dawkins, ele tem um Clinton antes, meio escondido, ele diz que ele está liderando um movimento ateu, dizendo, agnósticos, saiam do armário, porque o agnóstico não tem muita certeza se existem deuses. O ateu tem absoluta certeza que não existem deuses, ok? É bom, porque eles não admitem também outras religiões. Então, amados, o mundo tem 1 bilhão de ateus que antigamente se diziam sem religião. Vocês já viram alguns sem religião no Brasil? Sim ou não? Sim, né? Então, as pessoas dizem que não têm religião, depois ficam mais chiques, dizem que são agnósticos, e depois elas saem do armário, como o próprio Dawkins fala, e elas se declaram ateias, né? Essas pessoas se declaram ateias, e nós vamos ver que muitas dessas pessoas são bem qualificadas, têm uma boa educação, estudaram nas melhores universidades, e essas pessoas chegam ao poder e fazem leis, né? Quando alguém chega ao poder e faz leis, o que acontece? A lei, ela não é uma questão opcional. Eu não, quando sai uma lei no Diário Oficial, eu não tenho essa opção, não, essa lei aqui eu não vou cumprir, essa lei aqui não vai pegar, eu não vou cumprir, ok? O trânsito ainda aqui é 50 km por hora, não? Ou 50 km na estrada? Ainda está essa lei? Vai descumprir essa lei.
Lá em Manaus tem uns caras com os caderninhos, etc. Hoje estão chiques, eles tiram fotos e depois mandam a multa para a tua casa. Entendeu? Então, vá desobedecer uma lei. Então, essas pessoas chegam ao poder, fazem leis e nos obrigam a muita coisa que a gente não gosta. Então, é importante a gente entender que o ateísmo ele forma uma linha de pensamento. E deixa eu me encontrar aqui. Forma uma linha de pensamento, só que a autoridade, quando ela fala via lei. Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre moral, né? Porque nós somos professores de moral, nós ensinamos uma moral, que é a moral judaico-cristã. Lembra lá no início, quando o Gramsci disse que enquanto não for destruído esses fundamentos, enquanto eles não forem cortados desde as raízes, não vai ficar bom para eles. Só que eles estão fazendo isso diluidamente, ensinando nas crianças, ensinando nos jovens, nas universidades, e se estruturando em partidos políticos e chegando ao poder. E eu queria, assim, fazer uma provocação, que de alguma forma esse pensamento chegou na igreja. Misericórdia, diga. O apóstolo Marcelo vem falar comigo, aí eu fico pensando, né? Será que ele não está exagerado? Será que tem que ser desse jeito? Se eu ver que ele está falando baseado na Bíblia, né? Eu vou dizer, um livro velho, né? Puxa vida, o apóstolo Marcelo não se moderniza, né? Então, esse pensamento gramsciano está chegando em nós. Há poucos dias eu fui na casa de um amigo meu, e Demetrio, aí umas pessoas lá fizeram 2 perguntas para mim, todas gramscianas, ok? Perguntando por que a igreja não pagava impostos, né? E eu não tive nem espaço para responder nada. Quando eu ia falar, alguém falava antes, né? Então, esse pensamento está chegando na gente. Às vezes, eu me pego meio gramsciano. Aí eu digo, vai para lá, Satanás. Entendeu? Então, amados, esse pensamento chegou na gente, né? Então, vamos voltar para São Paulo, que tem um PIB de 1,8 trilhões, tem uma população de 44 milhões de habitantes e tem um orçamento de 207 bilhões. Nada melhor para comparar, já disse que São Paulo, em termos de PIB, equivale à Suécia. Em termos de tributos, por exemplo, o orçamento do Amazonas, eu queria ser benevolente comigo mesmo, eu vou dizer que é 16 bilhões, tá? Mas não é, esse ano a gente só vai pagar 14. Porque não adianta ter orçamento e não ter financeiro, né? Você tem que ter o orçamento e ter o financeiro, senão você tem uma ficção. Então o orçamento, 207 bilhões, é umas 15 vezes o nosso orçamento do Amazonas. Se a gente vier mais para perto, para a Bahia, o orçamento da Bahia são 42 bilhões. Dá uns 5 orçamentos da Bahia, né? A população da Bahia dá 15 milhões. São Paulo tem 44 bilhões. Então, São Paulo tem 3 vezes a população da Bahia. Mas o orçamento de São Paulo é 5 vezes o orçamento da Bahia. É bom para a gente ir construindo essas comparações, fazendo essas comparações. E aí, amados, se eu tenho alguma novidade, é dizer que na hora que nós temos um orçamento, a gente precisa gastar esse dinheiro. Por exemplo, o orçamento ele é anual. Não estou falando nenhuma novidade, eu sei que todos vocês sabem disso. Mas é importante eu entender que se eu não tiver essa base de riqueza de 1,8 trilhões de reais, eu não vou gerar esses 207 bilhões de impostos, ok? Para gastar, para investir na sociedade. Então,
muita gente fala em distribuição de riqueza, né? Vamos distribuir a riqueza? 1,8 trilhões daria para fazer uma grande farra, né? A gente já viu onde essas farras dão, né? Quem assistiu o primeiro governo de um certo cidadão que recentemente dizem que não perdeu, mas que perdeu a esposa, eu acredito nisso, foi uma farra, entendeu? Só que toda farra tem um fim, no final você tem que pagar a despesa. Entendeu? Então, se eu destruir a base de riqueza, eu não tenho como gerar imposto no ano que vem. O Estado não vive da riqueza dos outros. O Estado vive dos impostos, né? E aí, por exemplo, São Paulo, em pessoal e em cargos, ele gasta 80 bilhões. Vocês acham pouco ou muito? Muito dinheiro, não é verdade? Então, 80 bilhões do orçamento de 207 bilhões é gasto só com folha de pagamento, com pessoal e encargos. Só que, quando o Estado recebe um dinheiro, ele tem que transferir parte dele para os municípios. São Paulo transfere 41 bilhões de reais. Normalmente, os estados, a gente não sabe, mas eles fazem empréstimos. O serviço da dívida de São Paulo, em 2016, deu 18 bilhões. O que é bom é que em 2017 baixou para 12 bilhões. Okay? Se alguém não me ouvir direito, quer dizer que estou falando de bilhões, não é milhões, ok? Sei que às vezes a gente confunde, será que eu tenho 1 bilhão no bolso ou 1 milhão, né? Não é isso? Às vezes não tem essa dúvida. A gente fica... será que eu estou com o meu bilhão, está desse lado ou está desse lado, né? Então, eu estou falando de São Paulo, que são bilhões. Então, 207 bilhões, eu pago 80 de folha de pagamento, e o ano que vem, eu vou pagar quanto de folha de pagamento? Os 80 mais um pouquinho, tá bom? Lembra que tem a PEC que limita os gastos do Estado, ok? As transferências para os municípios vão ser a mesma, que é um percentual, 40 bilhões vai ser transferido para os municípios. Falando nisso, São Paulo tem bastante município, né? Eu fui ver, tem 645 municípios, né? É muito município, né? Então, irmão, desses 207, 120 bilhões já foram gastos. O serviço da dívida, que em 2016 deu 18 bilhões, esse ano, em 2017, dá 12 bilhões, né? É sinal que o governo pagou bastante da dívida, está pagando menos impostos dessa dívida, né? Se alguém somou, nós já estamos em 132 bilhões. Para 207, falta 68, mais 7, 75 bilhões. E onde o governo vai gastar isso? Nós pagamos o legislativo, o judiciário, né? Mas nós temos investimentos sociais, né? Que é na educação, que é na saúde, na segurança pública. Temos investimento no saneamento, na previdência social, nos transportes, né? Fala nisso, São Paulo gasta muito com esse metrozinho, né? Numa outra hora, eu estou preparando os senhores para serem os futuros governadores de São Paulo, ok? O instrumento de trabalho de um governador é o orçamento, ok? Ele está ali em cima. Então, se eu tenho esse dinheiro, eu tenho que receber esse dinheiro. Por isso que o governo tem que estar de olho na economia. Porque se a economia não vai bem, não virão os impostos, ok? E o governo gasta os impostos, né? Então, desses orçamentos, o Estado tem 3 orçamentos que são, vamos dizer, mais chiques, né? Que é saúde, educação e segurança. Por quê? Eu preciso estar saudável, eu preciso ser bem educado, né? Eu preciso estar seguro, né? Por exemplo, a gente chegou aqui em completa segurança. Pode crer que se aparecesse alguma coisa, ia aparecer um carrinho logo, né? Em minutos, para dar segurança. Então, bora ver quanto São Paulo está gastando nessas 3 atividades, que é saúde, educação e segurança. E aqui eu queria trazer um alerta. Lembram que os ateus estão crescendo? E a cidade, numericamente. Hã? Não dá.
Não dá. Posso deixar aí a apresentação depois. Acho que é da hora. Hã? Procurando os bilhões, né? Pois é, deixa eu ver se eu acho meus bilhões aqui. E aqui, então, irmãos, nós eu queria trazer aqui o ateísmo está crescendo, ok? E vocês acham que os ateus estão de olho na política? Dominam a política, ok? Se você não for ateu, você não é chique, ok? Você é um índio da Amazônia que está querendo se meter em assuntos de São Paulo. Onde já se viu isso, né? O cara vindo lá de longe querer se meter na política de São Paulo. Mas os índios têm essa mania, irmãos, eles são meio intrometidos, ok? Então, o que nós temos? Nós temos uma... É São Paulo 2. Aí, então nós temos... Não é uma inovação, mas o que acontece? Esse dinheiro, para se gastar, ele precisa ser feito por pessoas autorizadas, que são os políticos. Todo ano o apóstolo Marcel vota uma lei chamada Lei do Orçamento, né? Então a gente está lá em Manaus vivendo com nossos 4 bilhões, né? Por ali. O orçamento da cidade de São Paulo, só São Paulo é 54 bilhões, né? Olha só, né? 4 para 54. Só que São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem que dividir com mais gente. Mas é porque é gerado mais riqueza. E aí, amados, uma sociedade, ela basicamente é dividida em líderes e liderados. Por exemplo, a família tem um líder, que é o chefe de família, que a Constituição de 88 teve o cuidado de destruí-la, né? Nós deixamos os socialistas cuidarem demais, tomarem conta da Constituição de 88. Então, eles tiraram a chefia da família, né? Não existe mais chefe de família. No dia que isso eu soube, de certeza, me abateu uma tristeza. Pô, não sou mais nem chefe da minha família, né? Então, nós temos professor, né? O professor é um líder na sala de aula. O pastor. Imagina se nós tivéssemos 2 apóstolos Abud. Era uma confusão geral, né? Você perde a unidade de direção, né? A gente só tem que orar por ele. Senhor, visita ele, Espírito Santo, não abandona o Abud. Cuida dele, não larga ele um segundo. Faz ele fazer exatamente a tua vontade. Põe nele sonhos, né? Sonhos de Deus. Você ora por ele e o Espírito Santo fala com ele e ele fala para nós. Mas não pode ter 2 abudes, ok? É só um. Deus só levantou um abude. Por quê? Ele caiu nas graças de Deus e eu não vou me meter nisso, tá bom? Ninguém deve se meter. Ah, por que é o abude? Por que não é o abudinho, nem o abudizito, nem o... Não interessa, isso é problema dele e de Deus, tá? Ele que segura, ele que tem nervos para segurar esse negócio. Então, aí nós temos a liderança política, que é o nosso prefeito. Por sinal, vocês estão de parabéns com esse atual prefeito, né? Que, desculpe se eu divergir de alguém, eu estou vendo de São Paulo de longe, tá bom? Pelo noticiário, mas tudo leva a crer que ele está fazendo um excelente trabalho. Tudo leva a crer, cada qual tem seu juízo, ok? Então, amados, uma sociedade, ela tem líderes e liderados. Os líderes, eles se importam com coisas que os liderados não se importam. Eu achei isso interessante. O líder, ele acorda mais cedo, ele dorme mais tarde, ele estuda mais, ele
ele está o tempo todo assustado. Eu gosto muito do exemplo de Gideão, né? Gideão tinha à disposição dele 30 mil homens. Deus disse, Gideão, tu tem que chegar nos líderes. Manda os medrosos para casa, os tímidos. Não é que os outros sejam maus, é que eles não são líderes, né? E Gideão chegou a 1%, que foi 300 líderes, né? Então, os líderes são diferentes. Eles são assustados, eles não se agacham para beber água. Eles juntam a água, faz uma conchinha e bebe aqui em cima. Eles não vão se agachar no chão para beber água, ok? Que quem faz isso, no mínimo, é um descuidado, né? Um desatento. Então, amados, a sociedade tem líderes e liderados, e os líderes são extraordinários. Amém? Outra coisa, a sociedade ela tem uma mentalidade. A mentalidade, ela é uma coisa que a gente não consegue pegar, ela está dentro de nós, mas ela é responsável pelas nossas opiniões e as nossas atitudes. Então, por exemplo, se vocês se perguntarem de mim, tu gosta do Corinthians? Sem nenhum preconceito, mas eu não gosto do Corinthians. Eu não gosto. Mas é um time bom. Você quer ganhar a eleição aqui, né? Corintiano. Então, eu tenho uma opinião. Você gosta do Carnaval de São Paulo? Entendeu? Para todas essas respostas, para todas essas perguntas, eu tenho uma resposta. Eu acho isso certo, eu acho errado. Toda resposta que converge para o certo e errado, eu estou falando aqui simplificadamente, por favor, me perdoem os especialistas, isso é uma ética, tá bom? Então, tudo que converge para uma resposta, eu acho certo, eu acho errado, isso é uma ética. E tem coisas que a gente acha bonito ou feio, né? Se a resposta converge para bonito ou feio, isso é uma estética, ok? Estou falando simplificadamente, ok? Me perdoe, porque os especialistas têm muito mais sobre isso, né? Então, as coisas que eu acho certo ou errado, as coisas que eu acho bonito ou feio, por exemplo, há poucos dias eu estava vendo uma novela da Globo. Eu fui cortar o cabelo e olhando com o olho a novela da Globo. Que coisa bonita, né, irmão? Bem feito, né? A música é legal. O papo é legal. Gramsciano, né? Então, nós a gente normalmente é seduzido pela estética. A estética, ela nos seduz. Então, na hora que você junta ética e estética, você tem uma coisa chamada moral. Por que eu acho certo ou errado certas coisas? Porque a minha moral é quem constrói o fundamento desse pensamento. Gente, isso é muito sério. Há poucos dias eu ia no shopping e eu vi duas pessoas caminhando juntas, né? Eu notei que as duas pessoas eram do mesmo gênero, né? Mesmo sexo, né? Elas estavam caminhando juntas. E eu notei que elas estavam próximas demais uma da outra, entendeu? Elas estavam coladinhas. Sabe quando um quer entrar no outro, né? Perdoe se eu estar falando nesse púlpito. E aí, um estava querendo ficar próximo demais do outro. Eu não gostei daquela história. A minha estética disse, isso não é bonito, isso é deplorável, isso é horrível, isso não está legal. Por que eu acho aquilo feio? Porque a minha moral diz que casal é feito de homem e mulher. Não existe outra alternativa, ok? Não existe outra alternativa. Então,
casal é feito de homem e mulher. Então, 2 homens, 2 mulheres, embora eles adotem crianças, não é uma coisa muito, muito certa. Então, a nossa moral, ela fundamenta a nossa ética e a nossa estética. E nós somos professores de moral. Que moral nós ensinamos? A moral judaico-cristã. O que Antônio Gramsci disse o que tinha que acontecer com a moral judaico-cristã? Ela tinha que ser cortada desde as raízes. Ok? Então, tudo que a gente pensa em relação à vida, em relação a patrimônio, em relação à família, em relação a sonhos, em relação a liberdades, isso é um objeto de ataque dos nossos inimigos. Eles querem destruir esse pensamento judaico-cristão. Porque na hora que eu defendo a vida, isso é radical. Eu não posso matar velhinhos, porque eles estão velhos demais. Eu não posso matar crianças, porque elas são pequenas demais. Elas ainda não viraram um feto, né? Eu não posso subtrair o patrimônio de outra pessoa, porque aquela pessoa que trabalhou e ganhou dinheiro e adquiriu aquele patrimônio. Não é porque ele é pequeno demais que eu não devo ser punido. Entendeu, irmãos? Não é porque a família está com problemas que eu devo dizer, vai para o divórcio agora. Não é assim com a gente. A gente luta até o último instante para proteger a família. Então, isso é a nossa moral. E essa moral que constrói essa ética, essa estética, ela faz em si um pensamento, ela faz uma mentalidade. Essa mentalidade, irmãos, ela chega no governo através do voto. Por exemplo, quando a gente vai votar, eu tenho que estar de olho na minha mentalidade. Porque se a minha mentalidade for muito tranquila, muito liberal, eu posso mandar para o governo uma pessoa que não tem a minha mentalidade. A gente sempre vai ter essa pureza de só a nossa mentalidade vencer? Não, a gente vive num Estado democrático. A gente vive... As eleições são resultados de campanhas políticas. E, às vezes, o marketing é muito bem feito. É muito profissional e ele atinge a alma das pessoas. E aí a coisa é desafiadora. Então, nós temos essa mentalidade. Com essa mentalidade, ela dirige o meu voto, ela dirige as minhas decisões de vida, mas com essa mentalidade a gente constrói poder político. E lembram que no nosso orçamento ainda tem 75 trilhões para serem gastos, né? Então a gente tem que ver quem a gente está mandando para lá. Porque se a gente não vê, pode ser que eles gastem esse dinheiro contra nós. Misericórdia, não é verdade? 75 bilhões, eu não vou falar nem o orçamento do Amazonas, que é tão pequeno, mas dá 2 vezes o orçamento da Bahia, né? Dá um pouquinho, bem pertinho ali, o orçamento da Bahia. De todo o estado da Bahia, que é 42 bilhões. Então, esse dinheiro vai ser gasto com a mentalidade de quem eu mandar para lá. Eu sei que eu já falei isso muitas vezes, talvez, mas a gente tem que gastar esse pouco mais de esforço. E quando eu elejo um político, que eu elejo com o voto, eu estou votando segundo a minha mentalidade, porque eu tenho esperança que ele faça leis com a minha mentalidade. Amém? Amém? Então, eu tenho esperança que o político... Quem esperava que o prefeito passado fizesse o que ele fez? Quem tinha esperança que ele ia fazer?
Entendeu? Ele fez muita coisa que não era o que a gente queria. Eu digo, porque a mentalidade dela era aquela. Ele defendia drogas, ele defendia o homossexualismo, ele defendia a tolerância, né? Eles só não são tolerantes conosco, tá? Na hora que a gente vai falar alguma coisa, eles metem uma mão bem grande no nosso peito e diz: para aí, porque o Estado é laico e religião não se mete no Estado, ok? Exatamente. Então, amados, a gente tem que estar de olho nesse instante, porque, e nós que somos líderes, nós não votamos sozinhos. A nossa equipe vota sob nossa orientação. A gente não pode obrigá-los todos a nos seguirem, mas uma grande parte vai nos seguir. Agora, na eleição do apóstolo Marcel, eu utilizei a minha lista de transmissão do WhatsApp, e eu descobri que eu tinha 519 amigos. Eu não sabia que tinha tantos amigos. Ok? São pessoas que eu converso, peço opinião, peço deles as coisas, eles me dizem sim ou não, eles não são obrigados a me seguir. Mas se não me seguirem, não vão sair me criticando, são amigos, ok? Então, nós os líderes nem sempre são seguidos na sua totalidade. Há poucos dias o apóstolo Marcel falou uma frase que me levou a pensar, né? Qual foi a frase dele? Ele disse que na restauração em Manaus, por baixo mesmo, tem 40 mil membros. Por baixo, assim, lá embaixo, né? Quando vem a eleição, os votos são bem menos do que 40 mil. Ok? E aí, porque a liderança, ela tem uma perda no caminho, né? Ela tem um pedaço que vai embora no caminho. Mas nós somos líderes, nós podemos conversar com nossos liderados, a gente pode influenciá-los, e se a gente não fizer isso, outros vão fazer. Eles só querem pedir a permissão do líder para falar com a equipe deles. Por que eu estou aqui em cima? Porque o apóstolo Marcel e amigo do apóstolo Abud, e eles me autorizaram a estar aqui falando para vocês. Se eles não me autorizarem, quando eu falar Abud, eu falo Abud e Cláudia, né? No nome de quem eu cumprimento a mesa, tá bom? Abud e Cláudia. Então eu estou aqui porque eles me autorizaram a estar aqui. Se eles não me autorizarem, eu mal entro naquele portão, ok? Sento aqui, ouço a pregação, aceito Jesus, eu não aceito. Tal. E aí, irmãos, então, lembrem que nós somos líderes, porque às vezes isso passa batido na cabeça da gente. Eu não quero me meter em política, eu também não quero, irmãos. Eu não gosto de política, eu também não gosto. O apóstolo Marcel queria ser apóstolo, queria ser só pastor. A gente está nessa missão porque a gente sabe que é necessário, ok? A gente precisa fazer política. Não. Se a gente não fizer, a gente vai ter desafios na frente. E eu queria mostrar um quadro aqui, que eu já mostrei, que é um quadro referente à questão moral. As sociedades, por exemplo, a sociedade brasileira, tem 206 milhões de habitantes, dos quais 51% são católicos. Queria que avançasse o quadro. 51% são católicos. É a religião que é católica. 32% são evangélicos, ok? E ainda sobra 17%, que é dividido entre os ocultistas, que
que dizem que são 3%, é bem mais, porque dentro desses católicos aí tem muito ocultista, e tem 14% de ateus no Brasil. Ateus não, caras que defendem o pensamento materialista histórico, que é igualzinho o pensamento ateu, está bem semelhante. E aí, irmãos, aqui eu quero uma atenção de você. Quando a gente fala em religião, a gente fala em duas questões, que é a questão doutrinária e a questão moral. Doutrinariamente, é impossível a gente se unir com os católicos. Eu estou falando porque a gente acredita em coisas divergentes. Coisas que eles acreditam, a gente não vai acreditar nunca, né? De lá a gente já veio, no meu caso. E aí, por que é importante a gente tentar ver que doutrinariamente a gente é divergente, mas se a gente for ver a questão moral, irmãos, eu considero essa parte melhor dessa palestra. Sei que alguns já viram esse quadro, tá bom? Porque eu sou líder, eu estou nesta igreja. Por exemplo, na hora que eu estou defendendo a minha moral, eu estou defendendo vida. Vida é importante. Eu vou avançar um pouco a palestra. A média nacional de assassinatos é 47 pessoas por 100 mil habitantes. A média de São Paulo é 19,3. Então, é bem menor, né? Quando esse número é 19 pessoas por 100 mil habitantes, eu tenho 44 milhões de pessoas, mas e se a vida for a tua? É ruim, né? É ruim, né? Não sei, até hoje eu não sei essa palavra. Então, a gente, por exemplo, tem a ver com vida, tem a ver com patrimônio. Se alguém me roubar esse computador hoje 100% da minha inteligência já foi embora, né? 100% não, um pouquinho menos. É meu patrimônio. Se alguém não defender família, a igreja vive sem família? Não, né? A gente precisa defender família. A realização de sonhos. Eu quero ter meu carro, quero ter minha casa, eu quero ter minha lancha, meu avião, né? Eu quero ter, né? É realização de sonhos. Eu tenho que ter liberdade para realizar meus sonhos. Eu tenho que ter liberdade para praticar a minha fé. A gente está reunido aqui porque a Constituição brasileira autoriza reuniões. Teve um tempo no Brasil que não eram permitidas reuniões. Hoje, até manifestações na rua são permitidas. E aí, amados, se a gente vê o aspecto doutrinário, católicos e evangélicos não tem nada a ver um com o outro. Mas se a gente vê a questão moral, os católicos defendem a vida, defendem o patrimônio, defendem a família, defendem a realização de sonhos e defendem as liberdades. São 5 itens fundamentais. Isso é uma questão moral, não é doutrinária. Então, politicamente, eu esqueço a questão doutrinária. Eu tenho que ver só a questão moral. Amém? E a gente vai ver o quê? Que a moral católica e evangélica é a mesma moral, que é a moral judaico-cristã. Agora tem o pessoal de baixo, que são os materialistas históricos, que são os ateus e ocultistas. A moral deles é igual à nossa? Não é igual à nossa. Eles defendem a vida, mas se ela for bem pequenininha, pode matar, né? O aborto pode. Inventa zika, vírus, né? Bota aí um negócio. Tira esse negócio. Patrimônio. Se o cara roubar uma coisa pequena,
pode. Vocês lembram que em Nova York, a tolerância zero começou por punir os pequenos delitos, né? E aí, então a moral dessa turma de baixo não é a mesma moral nossa, porque a gente vai ter uma questão na ética e na estética. Quando você reproduz essa ética e essa estética por 44 milhões de habitantes, você tem problemas. E um dos problemas é a pobreza e o outro problema é a violência. Nós estamos mudando a sociedade. Nós não queremos melhorar a vida das pessoas. A gente quer mudar um projeto que não dá certo para um projeto que dá certo. Então, nós estamos atingindo a essência do erro. Esse projeto de baixo está contra esse projeto de cima. Por que eu tenho que me preocupar com a questão moral? Porque a moral é a base da ideologia dos partidos políticos. Lembra que partido fala em poder, poder fala via lei, e lei, todos são obrigados, né? Inclusive o pessoal da moral de cima com o pessoal da moral de baixo. Então, a moral tem a ver com a ideologia dos partidos. Quando a gente fala em partido político, a gente só pensa numa coisa, que é poder político. Poder para quê? Eu tenho 207 bilhões para gastar. Quem é que vai gastar esse dinheiro? Os políticos. Ok? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, tá legal. Então, se eu não entender isso, eu vou achar que votar é meu amigo. Ele é macumbeiro, mas tudo bem. Ele é ateu, mas tudo bem. Né? Ele é budista, mas tudo bem. Amados, nós temos que dar poder político para quem tem a mesma moral que nós temos. Não é possível, você vai para outras análises, tá bom? Então, quando você tem um partido político, uma ideologia, ela tem a ver com poder. E aqui começa o nosso desafio. Quanto por cento de moral judaico-cristã nós temos no Brasil? 51% dos católicos, mais 32% dos evangélicos. Isso dá 83%. Então, nós nos organizamos, essa nossa moral, a gente converte em ideologia e vai para o poder político. Quando a gente vai para o poder político, a gente transforma 83% em 29%. Nós estamos atentos a isso, irmão? Por favor, irmãos. Eu fico desesperado. Nós estamos atentos para esse detalhe? Não. O padre Paulo Ricardo, lá de Cuiabá, ele tem vários vídeos no YouTube falando isso. A mesma moral evangélica é a mesma moral católica. Ok? Nós vamos ser católicos? Misericórdia, né? Não, eles têm a doutrina deles. Eu não tenho nada que me meter com a doutrina deles. Mas a moral é a mesma. Na hora que ele vai para o catecismo, ele vai aprender a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não mentir. Por que a nossa burocracia é tão grande? Porque nós mentimos muito. Hoje filma, se mostra filmagem, o cara diz, não, parece comigo, mas não sou eu. Tá bom? Então, amados, na hora que 83% da população que tem uma moral judaico-cristã se organiza e faz política, ela se converte em 29%. Isso representa uma total desatenção nossa. Nos Estados Unidos, 77,5% do pensamento é judaico-cristão. Na hora que eles convertem
eles não são o melhor exemplo para nós, mas digamos que mais próximo assim. Eles convertem em poder político, chega em mais de 90%. Entendeu? E com isso ainda aconteceu essa questão aí do Obama Gate. Aí, irmãos, 14% de materialista histórico, quando converte em poder político, eles se tornam 71%. Irmãos, isso está certo? Pois é. Eu estou trazendo essa preocupação. Eu quero virar isso uma angústia dentro de você. Porque preocupação a gente toma um negocinho e esquece, né? Angústia não. Angústia é uma coisa que vai para a tua cama. Dorme contigo. Nem oração do pastor Renê resolve. Eu estou falando que o Espírito Santo vai ensinar os caminhos para te livrar dessa angústia. Amados, quem está no poder, na hora que ele fala através de quê? De leis. E a lei, ela não é opcional, ela obriga a todos. Se os pastores forem obrigados por lei a fazerem casamentos esdrúxulos, eles vão ter a opção de não fazer? Não. Ou vai ter que pegar o beco, ok? Não tem opção, irmão. Quando vira lei, acabou-se. Quando os judaico-cristãos fazem leis, essas leis são chamadas de quê? Conservadoras. Porque elas defendem a vida, defendem o patrimônio, defendem a família, defendem a realização plena de sonhos, defendem as liberdades. Então, os judaico-cristãos, que são 29%, juntando católicos e evangélicos no Congresso, eles têm facilidade para aprovar as leis conservadoras? Nenhuma facilidade, irmãos. A gente vai logo a gente vai ver por quê. Já os materialistas históricos, quando vão fazer leis, são aprovadas na primeira votação. Daqui que levante-se um Marcel, daqui que levante-se um Marco Aurélio, daqui que levante-se um Abude, né? Seja quem for o político que estiver lá, para brigar para uma coisa horrorosa para nós, porque ofende a nossa moral. Se a gente não estiver atento, é muita luta. Irmãos, vocês não imaginam o que esse homenzinho aqui já trabalhou. Queriam, no plano diretor da cidade de Manaus, botar as igrejas lá para o final do mundo, ok? Um amigo nosso estava na Austrália, aí disseram, visita a nossa igreja. Tá legal. Aí entrou no carro, andou, saiu da cidade, estrada larga virou estrada estreita, estrada de pavimento virou estrada de barro. E ele pensava, estou sendo sequestrado. Ele disse, rapaz, para onde a gente vai? A gente vai para a igreja. Mas por que tão longe? Ele disse, porque no plano diretor da cidade, não sei se era em Sydney, é proibido construir igrejas na área urbana da cidade. Isso é permitido lá para onde queriam mandar gente em Manaus. E felizmente, Deus levantou um homem chamado Marcel Alexandre que lutou, mas não foi pouco, irmãos. E ele tem uma mania de se ajoelhar e botar as duas mãos assim, não é verdade? Isso eu soube, sou fofoqueiro. Não, ele correu com o presidente, presidente, não faça isso, pelo amor de Deus. Se já está difícil trazer novo convertido para esse templo, para o novo templo, imagine o teu templo ser lá no final do mundo. Isso é uma forma de cercear a liberdade, de prejudicar a igreja. Então, amados, nós temos que entender que a nossa moral é judaico-cristã, nós temos que entender que essa nossa moral tem que se converter numa ideologia, e que essa ideologia tem que se converter em poder,
e que esse poder, a gente quer esse poder para quê? Para fazer leis. Ninguém quer poder só para se divertir, só para gastar os 207 bilhões de São Paulo. Na hora de gastar, eu vou botar o dinheiro onde eu quero que cresça. Onde eu não quero que cresça, eu tiro o dinheiro. Amém, irmãos? Por favor, amém, irmãos? Sei que a fome está grande, mas nós estamos mudando o Brasil. Dá para a gente conseguir o governo de São Paulo. Irmãos, o orçamento de São Paulo, só investimento, o ano passado, foi 19 bilhões. O orçamento do Amazonas é 16 bilhões. E eu estou cometendo um pecado aqui, que é um pouquinho menos. Por que a gente quer deixar um cara que não tem nada a ver com Deus lá dizer para onde a gente vai, para onde a nossa igreja deve ficar, para onde o que a nossa escola vai ter que ensinar? Se alguém falar em que Deus é criador numa escola, vem logo aquela mãozona no teu peito dizendo que o Estado é laico. Não se mistura igreja com Estado. Porque eles querem um campo aberto para colocar as ideias dele. Amém? Então, amados, eu creio que estou terminando. Então, esse quadro aqui, eu acho que eu fiz com o senhor, né? A gente conversou e depois eu fiz esse quadro. Então, ele tem um Marcel Alexandre aí pelo meio. Então, esse quadro aqui, irmãos, é só para trazer, porque eu tenho que entender que uma lei, só quem faz lei é quem está no poder. E a lei traz atrás de si uma moral. E a moral a gente aprende na religião. Amém? Amém, irmãos? Perdoa, eu estou meio incisivo, porque nós vamos ver agora como São Paulo está gastando os seus 75 bilhões, que dá quase 2 vezes o orçamento da Bahia. Ele vai gastar em educação, em saúde e em segurança. Naquilo que eu acredito, eu boto pouco ou muito dinheiro? Muito dinheiro, né? Então, São Paulo coloca na educação 38 bilhões de reais. 38 bilhões de reais. Esse é o orçamento de 2017, ok? Essa é uma visão de quem está de longe. É quase todo o orçamento da Bahia, né? Eu estou usando aqui a Bahia em homenagem ao nosso Marcelo Alexandre, cara do Amazonas. Quase 3 vezes o orçamento do estado do Amazonas. Quase 3 vezes. Irmãos, isso é muito ou pouco dinheiro? Muito dinheiro. Nós vamos ter que saber o que é que estão fazendo com esse dinheiro. Entendeu? Por que está se investindo em treinar professores em ideologia de gênero? 8 mil, por que nós estamos apoiando a ocupação de escolas? O que ocupar a escola tem a ver com ensino? Ele só gera prejuízo, não é nem, parece que foi 12 bilhões, né? Eu não sei qual foi o custo, prejuízo que o Estado teve, porque algumas pessoas resolveram ocupar as escolas. A escola é lugar para se dar aula. O Estado está gastando 38 bilhões e uma turma de pessoas vem ocupar as escolas, tirar a escola do seu objetivo. A gente vai ver daqui a pouco o que está acontecendo na escola. Eu estou terminando, não se animem aí. Estamos na parte final, não tem mais o que falar. Na saúde, irmão, nós estamos gastando 16 bilhões. Exatamente todo o orçamento do Amazonas, São Paulo gasta com saúde. 16 bilhões, 752 milhões de reais. Nós temos que saber o que está acontecendo na saúde. Por que mudança de sexo tem que ser pago com esse dinheiro? Por que a pessoa que muda o sexo, ela tem direito a 2 anos de acompanhamento de psicólogo com esse dinheiro?
Porque as pessoas não sabem nem... Porque elas... Então, eu vou votar no Raimundinho, ele é tão engraçadinho, tão bonitinho, né, conta umas piadas tão bonitas. Né? Vou votar no Tiririca. Entendeu? Então, gente, essa inocência, irmão, me irrita. Desculpa, é que eu estou angustiado. Me irrita essa inocência. Por exemplo, eu tenho um discípulo meu, que ele é socialista. E ele, em 2014, decidiu votar numa candidata, de acordo com o pensamento dele, com a mentalidade dele. E aí, eu falei com ele, poxa, tu vai votar? Eu vou votar porque os pobres, entendeu? Falar em pobre, deixa eu falar aqui a história do Chico Buarque, que é um socialista. Sabe por que ele é socialista? Porque quando ele era menino, o pai dele trabalhava num escritório, não trabalhava muito e ganhava um bom dinheiro. Ele pensava que o pai dele não trabalhava muito. Esses dias, quem ia na minha casa, eu não trabalhava muito, mas eu estava lá vendo o orçamento de São Paulo para encontrar e vendo onde São Paulo, como está a aplicação desse recurso. Então, quem me olhava, ele não está carregando pedra, né? Mal sabe as pedras que eu estava carregando. Aí, irmãos, e o pedreiro, que trabalhava muito, trabalhava no sol e na chuva, ganhava pouco. E o pedreiro não podia dar para o filho dele o estilo de vida que o Chico Buarque tinha em função do pai dele. Então, por isso, ele virou socialista, por causa da desigualdade social. E essa desigualdade é resolvida pelo capitalismo, tal. Então, 16 bilhões é gasto na saúde. Outro item importante é a segurança. Na segurança, irmãos, o Estado gasta com PM, Polícia Civil, com Defensoria Pública, com Corpo de Bombeiros, com Ministério Público, Defensoria Pública, e Tribunal de Justiça. Sabe quanto soma essas despesinhas aqui em São Paulo? 39 bilhões 576 milhões gastos por ano. A segurança tem que estar boa, irmãos? Tem que estar boa, né? Então, irmãos, o comandante da PM, ele foi escolhido conforme a mentalidade do chefe dele. Ok? O presidente do Tribunal de Justiça foi escolhido pela mentalidade deles. A mentalidade vem da onde? Vem da moral, que ele aprende na religião. Então, se o cara é cristão, ele vai aprender a defender a vida, defender o patrimônio, defender a família, defender a realização de sonhos e defender as liberdades. Se ele não é cristão, ele vai defender o aborto, a eutanásia, pesquisa com células-tronco, mudança de sexo, ele vai defender ideologia de gênero, ele vai defender um monte... Quem defende ideologia de gênero, defende família, irmãos? Misericórdia, né? Não defende família. Eu tenho que ter claro o que é que eu defendo. Se eu defendo a vida, eu não posso defender o aborto. Em alguns casos, se for zika vírus, se tiver microcefalia, eu vou guardar minhas opiniões. Ok? Então, o dinheiro, ele é gasto aonde você acredita. Por exemplo, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo com a educação de São Paulo. São Paulo tem, no seu sistema educacional, o investimento que foi feito, que será feito em 2017, será de 38 bilhões, mais algumas coisinhas, ok? E São Paulo tem
no sistema educacional, apenas 11.798.900 alunos. É muito, é pouco, irmão. É muito dinheiro, mas tem muito aluno. Eu fiz uma conta rápida. São Paulo gasta mais ou menos R$ 3.000 com cada estudante. Se dividir por 12, dá R$ 280 por mês com cada estudante. Quem paga esse dinheiro, irmãos, é quem trabalhou para gerar aquele 1 trilhão, 1,8 trilhões. Amém? Dali foi tirado 207 bilhões, foi pago executivo, legislativo, e dali vai chegar o dinheiro para a educação. Então, São Paulo tem 11 milhões de habitantes, uma população educacional. Irmãos, uma pergunta besta. Sabe o que é besta, não? Boba. Assim, não. Que lá no norte a gente tem outra linguagem, né? Tem o nortês e aqui é o paulistês, né? É só eu contar para vocês que em 74 a 76 eu morei aqui em São Paulo, numa pensão, ali atrás do aeroporto de Congonhas, na rua Tamoios, o número eu não sei, queria até passar lá para ver se ainda tem essa pensão. Trabalhava na VASP, de saudosa memória, né? Então, irmãos, essa população de estudantes é muito grande. Quem lidera esses estudantes? Quem manda essas pessoas ocupar as escolas? A UNE, né? Tem a UJS, a União da Juventude Socialista, que é muito forte, é do PCdoB. Toda a estrutura do PCdoB, pelo menos no Amazonas, é um dos partidos que tem mais filiados, é feita dentro da UJS. Quando você vê um muro pichado e estiver do lado do UJS, pode substituir por PCdoB, ok? Porque é a União da Juventude Socialista. Então, alguém lidera esses estudantes. Manda ocupar a escola, manda fazer greve, pressiona os professores. E, gente, eu queria mostrar um outro dado aqui, que são os números do IDEB. Para tranquilizá-lo, São Paulo está bem, tá bom? Mas está bem dentro da meta, ok? Então, por exemplo, a meta de 2005, 2007, era 4,9. São Paulo tirou... Ixi, não estou vendo aqui, apóstolo. 4,8, tá? A meta era 4,6 em 2007, São Paulo tirou 4,8. Parabéns. A meta em 2009 foi 4,9. São Paulo tirou 5,3. Isso é o que estão fazendo com o seu dinheiro, ok? Em 2011, a meta era 5,3. São Paulo tirou 5,4. Tá bem, varão? Pô. Em 2013, a meta era 5,6, São Paulo tirou 5,8. Em 2015, a meta era 5,8, São Paulo tirou 6,2. São Paulo está bem, né? Mas era para estar muito melhor. É muito dinheiro, 38 bilhões, irmãos. Esse dinheiro, eu tenho uma frase que eu anotei aqui. O problema não está exatamente em falta de recursos, e sim na forma como são gastos os recursos. Nós queremos entrar para melhorar esse gasto. Como é que a gente vai gastar esse dinheiro? Defendendo a vida, defendendo a família, defendendo o patrimônio, a realização de sonhos. O que eu tenho que dizer para um aluno que ele é pobre porque ele é explorado por um rico que não se sabe onde está? O que isso causa na mente de uma pessoa? Causa revolta, tristeza, amargura. Vamos lá, que eu me empolgo nesse assunto. Então,
Tem uma média nacional, que eu creio que São Paulo não está dentro, porque eu não consegui encontrar esse número. A média nacional é que de cada 100 estudantes que entram no nosso sistema educacional, apenas 17 concluem ensino médio. Eu creio que São Paulo está bem melhor do que isso, porque isso é uma média nacional. Juntaram tudo e fizeram isso. Então, nós estamos, notas do IDEB, estamos dentro da meta. Notas do Enem, estamos dentro da meta. Notas, a conclusão de segundo grau. E aí, irmão, eu queria passar para a saúde. Na saúde, São Paulo também está bem. O primeiro posto mais de saúde do SUS, mais bem qualificado, foi na cidade de Arco-Íris. Vocês conhecem essa cidade? É um dos municípios de São Paulo. Então, Arco-Íris, São Paulo. Depois vem Barueri, São Paulo. Depois vem Cássia dos Coqueiros, São Paulo. Depois vem Santa Rita do Oeste, São Paulo. Altinópolis, São Paulo. Pardinho, São Paulo. Três Fronteiras, São Paulo. Então, os postos de saúde de São Paulo estão recebendo uma classificação nacional muito boa. É sinal que os 16 bilhões estão sendo bem gastos, né? Só que nós podemos melhorar isso. Nós temos competências que dentro do pensamento judaico-cristão, nós não vamos roubar material do posto para levar para o nosso consultório. Nós não vamos, em Manaus, a gente tem os médicos espíritas, que eles olham para a pessoa e em um segundo já sabe o que a pessoa tem, já receitua, já faz lá a receita para o cara, entendeu? Eu creio que aqui não tem, eu espero que não tenha. E aí, amados, então, na saúde, São Paulo está bem. Queria trazer um alerta aqui, retorno de investimento em saúde. Se nós investirmos em até 17 anos, a produtividade da sociedade aumenta muito, porque uma pessoa saudável, quando ela entra numa empresa, ela produz muito. Quando ela produz muito, aquele PIB que nós vemos de 1,858 vai aumentar. Amém? Vocês sabem que um trabalhador brasileiro, aliás, um americano, produz por 5 brasileiros. Amém? Não sei se vocês já viram isso, está na revista Exame. Entende? Porque às vezes o cara tem problema de saúde, não é só preguiça. Porque às vezes a gente carimba, né? Esse cara é preguiçoso, é nortista, vem para cá, não quer trabalhar, né? Não é assim não, às vezes não é só preguiça, pode ser um problema de saúde. Às vezes, na idade dele inicial, não teve um investimento bom. Mas quando a gente investe nas idades iniciais da criança, a gente tem um ótimo resultado econômico. E aqui, irmãos, eu queria passar para um segundo ponto, porque se a gente demonstra carinho, cuidando de uma criança, nós não temos sido muito carinhosos com os nossos jovens. Os assassinatos ocorrem 66% dos 20 anos até os 39 anos. É um absurdo como a gente mata a nossa juventude. A média nacional é 47 pessoas. São Paulo faz um extraordinário investimento em educação e mata só 19 pessoas. Eu não sei se alguém aqui viu um vídeo onde perguntaram de uma pessoa, olha, o nosso índice de acidente de trânsito é 270 pessoas, qual é o número ideal que você acha? Aí ele pensou 70, acho que 70 era um bom número. Aí vamos trazer 70 pessoas e encheram a sala com 70 pessoas. Só que todas as pessoas eram parentes do entrevistando, ok? Alguém viu esse vídeo? Acho que viram, né? Aí e agora, qual é o nível ideal? É 0. Nós ainda estamos matando 19 pessoas por 100 mil habitantes. E 48% a 24% dessas pessoas são jovens, né? Assassinato de jovens no Brasil.
Gente, avança só um pouquinho, eu queria mostrar o mais. É o mapa da violência em São Paulo. Ok? Então, o latrocínio, o homicídio, o latrocínio, essas coisas terríveis. Então, a gente está bem, investindo 38 milhões em educação, mas nós podemos fazer melhor. Porque nós vamos ensinar a atuar dentro dos princípios da moral judaico-cristã. Amém? Nós vamos ensinar as pessoas a amarem o próximo. Não é porque eu não gosto do jeito do cara que eu vou chegar e meter a mão nele, entendeu? Não é porque eu não gosto da moça que eu vou me relacionar com ela sem o vínculo do casamento. Se eu amar aquela pessoa, eu vou só ter relação sexual se eu tiver o vínculo do casamento. Eu amo aquela mulher, mas ela não é minha mulher. Lembra quando Deus fez Eva? Adão estava aqui, Adão, deita aí e tal. Deu um passe a Adão, Adão dormiu, fez a mulher. Aí levantou, Adão, ai meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Pode fazer mais uma, né? E Deus disse, não, é só uma. Entendeu? É bom, é maravilhoso, mas não é a tua mulher, pô. Amém? Eu tenho que ver as mulheres com respeito. É impossível eu fazer isso se não for dentro da moral judaico-cristã, que nós ensinamos nas nossas igrejas, que as pessoas aprendem lendo a Bíblia. Amados, deixa eu terminar, senão... Então, os serviços públicos de saúde e segurança são todos definidos por lei, e aí nós temos cometido alguns erros. A gente joga a culpa na desigualdade social, enquanto o narcotráfico for um bom negócio com a visão de cliente, mercado e faturamento. Por exemplo, há poucos dias o jornal noticiou que de cada 3 presidiários no Brasil, 1 vem do narcotráfico. Nós temos que pensar o que fazer com o narcotráfico. É bom a gente ter as confidências sobre isso. Ok? Então, nós não podemos fugir dos problemas. Amém? O narcotráfico, por quê? Vamos lá. Enquanto não integrarmos nosso sistema de segurança, só 8% dos assassinatos no Brasil são punidos. Por quê? A PM não prende. A Polícia Civil não faz o inquérito. O Ministério Público não oferece a denúncia. E o juiz não sentencia. E o sistema prisional permite ele fugir. Então, nós temos a receita pura da impunidade. Pô, se eu mato e ninguém vai me pegar, se eu tiver com uma raivinha do cara, eu meto o carro em cima dele. Nós temos um amigo que ele não gosta muito de motoqueiros, né? Parece que 3 motoqueiros já foram alvo dele, só que ele num carro e o cara numa moto. Então, foi um pouco infeliz o motoqueiro. Enquanto condenarmos a vítima e tolerarmos compassivamente o criminoso. Por que o cara morreu? Por ele que encheu a paciência, eu não aguentei, tirei ele de circulação. Então, a vítima é condenada e o criminoso é tratado com direitos humanos. Qual é a nossa mentalidade? Já falei, defendemos a vida, o patrimônio, a família. Defendemos a realização plena de sonhos. Nós somos líderes. Lembra da visão do apóstolo Marcel? Nós colocaremos os trens nos trilhos. Nós indicamos o caminho. Eu não posso ver esse processo e dizer que não tenho nada a ver com ele. Se eu cuido de salvação de almas, eu tenho que cuidar da libertação política. Os nossos liderados estão olhando para nós. Eles têm uma expectativa altamente positiva de nós. O que ele vai fazer? O que ele acha disso? O que ele pensa?
nós colocaremos, nós indicamos os caminhos, você vai receber uma missão, cumpra pelos seus filhos, sobrinhos, netos, discípulos, pelo reino de Deus. Há poucos dias eu estou com um cunhado com uma situação de câncer bastante evoluída. É o tipo da evolução que não é boa, né? Quando está muito evoluída é porque ele está mal. E eu queria restabelecer o sonho dele. Aí eu peguei a filha dele, abracei, levei para frente dele e disse, você precisa assistir a formatura dessa menina. Você precisa ir para o casamento dela. E dos teus outros netos também. Porque se ele não quiser, ele não vai fazer o que tem que ser feito para reverter esse caminho. Ele disse, para o casamento da minha filha. Então, irmãos, então a gente tem que ter algum motivo pelo qual lutar. Por que nós começamos a voar? Na verdade foi ontem, 5 da manhã. Né? Começamos a viajar ontem, 5 da manhã, mudamos para hoje, né? E estamos aqui, e eu esqueci de botar o alarme no meu celular. E cometi erro. Então, irmãos, o desafio é nosso, a decisão é sua, tá bom? Eu não vou poder interferir na sua decisão, o pastor Marcel não vai poder, o apóstolo Abud não vai poder, nós não temos esse poder. Mas nós acreditamos que nós podemos governar São Paulo. Eu sempre falo aqui a questão da Marta Suplicy, acho que foi eleita com 8.600.000 votos, né? Para o Senado. E eu digo, muitos daqueles votos foram de evangélicos. Muitos. Ah, ela é tão bonitinha. Ela não vai fazer nada contra nós. O que manda numa pessoa não é a cara dela, é a mentalidade dela. Onde está a moral que ela aprende na religião dela. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz. Vou fechar, então, gente, com aquilo que nós estamos criando para desenvolver isso. Apesar do avançado da hora, mas eu acho que é necessário dizer coisas concretas e profundas que nós estamos envolvidos. Porque não está pensando que a gente está criando uma igreja política para desenvolver meramente uma ideologia política de tem que ser crente para fazer. Tem uma coisa muito mais profunda que é a ideologia, e vocês sabem a fonte disso, que é religião e família, porque são coisas harmônicas. Então, como a escola fala com o professor ao aluno sobre educação, o hospital e o médico fala sobre a saúde, o partido e o político fala sobre políticas públicas. E o que nós estamos fazendo é que a gente encerra. Shalom, queridos. Boa tarde. Me dê mais 15 minutos só do seu tempo. Sei que o horário já está avançado, mas eu preciso dizer algumas coisas a vocês. Eu vou dividir em 3 pontos muito rápido e vai ser uma apresentação muito dinâmica. Ontem eu esqueci minha filha na escola. Eu passei o dia todo trabalhando e 4 horas da tarde o apóstolo tinha uma reunião com o prefeito, depois foi com o secretário e a gente foi mudar as passagens para poder estar aqui com vocês. E eram 4h40, minha filha entrou na escola às 8 horas da manhã, e 4h40 da tarde eu lembrei que a minha filha estava na escola. E eu não tinha ido buscá-la, ela só tem 11 anos. E aí eu me esforcei, a minha última reunião acabou 9 horas da noite, eu disse, amor, tenho que ir para casa, vamos para casa agora, mas pastor nunca consegue sair depois que acaba a reunião, né? Sempre tem alguém querendo fazer uma pergunta que leva 30 minutos de resposta. E ali eu fiquei, e eu cheguei em casa e os meus filhos já estavam dormindo. E eu fiquei muito chateado. Muito chateado, porque eu não consegui. Eu tenho um filho de 2 anos, minha esposa está grávida de 6 meses, de mais um menino, e uma menina de 11 anos, e eu saí de manhã, eles estavam dormindo. Eu voltei à noite, eles estavam dormindo, eu viajei. Eu botei essa roupa às 11 horas da noite. E eu peguei o avião 00:36. E eu estou com essa roupa desde as 23 horas de ontem, para estar aqui com vocês e para já embarcar 9 horas da noite hoje, porque tem amanhã uma reunião 10 horas da manhã com o prefeito. Então peço só mais um pouquinho de tolerância,
para dizer o que eu preciso dizer aqui. Uma nação é construída de pensadores e de fazedores. E não tem como pensar em construir uma nação sem que haja a extrema atenção dos senhores que são os notáveis da Visão Celular no estado de São Paulo. Vocês são os notáveis dessa nação. Então, essa apresentação que eu vou passar para vocês é um breve relato sobre o que é o Brasil e a dimensão desse país continental. Muitas das coisas que eu iria falar, o Emmanuel roubou minha fala. Eu até pensei que a minha palavra seria suprimida em tolerância a mim e a eles, que nós estamos virados. Mas a segunda parte eu vou falar sobre um caos, o Emmanuel já passou sobre isso. E a terceira e última parte é o que realmente viemos dizer aqui a vocês. Então, esse é o Brasil, 205 milhões de habitantes. Pode passar, por favor. Um país que possui desigualdades sociais e econômicas, isso é claro, e está dentro do nosso rebanho. Que cobra imposto que não são revestidos e investidos na melhoria da vida das pessoas. Isso daqui é algo muito latente, porque quando você dirige nos Estados Unidos, se você tiver essa oportunidade, quando você dirige no Brasil, dá uma revolta. E nós sabemos que aproximadamente estamos atrasados uns 50 anos. E esse fato aqui só me lembra uma grande realidade de um pensador chamado Mike Murdock, que ele diz: você não pode reclamar daquilo que tolera. Nunca reclame daquilo que você tolera. Então, se nós toleramos tais desigualdades e tais falta de investimento, nós não podemos reclamar se nós não fazemos absolutamente nada que possa mudar. Pode passar, por favor. Quando essa desigualdade também, ela reflete quando comparamos o nosso país com os outros. Quando essa desigualdade é refletida, comparada com outros países, aí isso aumenta muito o grau e nós perdemos para países como a Índia. E vou mostrar como. Isso reflete na falta de saúde. Pode passar, por favor. Próximo slide. Na educação, na segurança, na infraestrutura e na moradia para os nossos cidadãos. Próximo slide, por favor. Somos um país pobre e violento, o Emmanuel já falou sobre isso, falou exatamente sobre isso. A cada 100 assassinatos no mundo, 13 são cometidos no Brasil. Esses são dados de 2012. Se contar o que aconteceu nos presídios e nesse final de semana no Espírito Santo, essa taxa vai aumentar de 13 assassinatos. Esse ano começou com uma sangria. Em 2012, matamos 475 mil pessoas. Passa o próximo slide, por favor. Aqui, só um minuto. Volta mais um. O Brasil é o número 1 em assassinatos. Ganhamos da Índia, do México, da Colômbia, da Rússia, da África do Sul, da Venezuela e dos Estados Unidos. Só que esse tipo de medalha era o que nós menos precisávamos. Pode passar, por favor. Próximo slide. O peso da criminalidade no orçamento. O Sudeste e o Nordeste é campeão. Tudo isso reflete investimento do Estado e da segurança. Emmanuel falou sobre isso e esmiuçou. Isso aqui é um quadro que eu acho muito, muito importante. E essa realidade é latente, está dentro da nossa igreja, está no bairro que a sua igreja fica, que nós estamos matando a nossa juventude, nós estamos matando a nossa massa produtora, quando a gente deveria investir com que essa juventude produzisse um bocado. Hoje eu sou um jovem de 38 anos, mas há 14 anos, 12 anos atrás, eu estive aqui nesse culto pregando para a juventude. Eu dediquei 20 anos da minha vida ministrando para jovens, trabalhando com jovens, resgatando jovens da criminalidade, das drogas e viajando o Brasil, transicionando uma nação para uma visão de uma resgate de uma juventude. O Brasil gasta 5 bilhões de segurança. Pode passar, por favor. Nosso país tem 4 vezes mais homicídios que os Estados Unidos, 6 vezes mais que a Argentina e 13 vezes mais do que a Inglaterra. Mas somos o país do futebol, o país do carnaval,
o país das Olimpíadas, chegou a essa situação tão clara que nós não conseguimos discernir que os dias atuais nós estamos dando pão e circo para o povo e a desgraça está acontecendo aos nossos olhos. A desgraça e o descrédito está acontecendo quando nós paramos nos semáforos. E há uma necessidade de um choque. Há um grande pensador que está falando agora pelo Brasil, e esse final de semana que vem vai estar em Manaus, ele diz: se não houver um forte impacto emocional, não há mudança. Mudanças acontecem rápido. E se eu não tirar você não trouxer nenhuma forma de constrangimento, ninguém muda. Enquanto as pessoas não se sentem constrangidas, não mudam. Esse peso nós estamos colocando sobre uma nova geração. Eu disse, ser um jovem de 38 anos, eu vim aqui pregar com jovens, com o amigo Murilo, pastor Murilo, e a Carô. A minha geração está passando e está vindo uma outra geração. Que Brasil daremos para os nossos filhos e os nossos netos? A omissão, a educação precária, a corrupção, a exclusão, a desigualdade social, desestruturação familiar, tráfico, desemprego, drogas, preconceito, tudo isso estamos deixando de legado para uma próxima geração. Simplesmente não podemos omitir o fato de que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. É muito claro quando o apóstolo Marcelo teve essa visão que nós errávamos quando nós pegávamos os nossos políticos e colocávamos no outro, nos vagões que puxavam pelo mesmo caminho. São necessários que haja uma união de pessoas para um bem maior chamado Brasil e decidam construir trilhos novos. E já estou indo para a terceira e a última parte. O significante mudança do século XXI é a revolução moral que modificou a política e a estruturação econômica. Emmanuel falou sobre isso. Mas o que eu quero apresentar são os próximos slides. E para o Brasil voltar a ser grande, é que propomos ser diferentes. Nós estamos há tantos anos pensando algo chamado governo do justo e nos omitindo de ter a cara e a coragem de dizer, nós precisamos ter um partido. E quando o advogado, que construiu 5 partidos, inclusive um dos principais partidos aqui em São Paulo, disse, a visão celular já deveria ter um partido há muitos anos. Porque vocês pensam diferente de todos os outros que eu conheço. E vocês formam discípulos e ovelhas diferentes. Voltei logo ao início da minha fala. Uma nação é construída de pensadores e de fazedores. Uma reforma do Estado alicerçada na união, na prosperidade e na paz. Próximo slide. Que segue os princípios da liberdade econômica, liberdade de expressão e liberdade de crença. De uma educação pragmática que capacita e que motiva. Que dá apoio à família e que fortalece e cuida. Que tem princípios de gestão de integridade, excelência, liderança, responsabilidade, individualidade e família. Tudo isso aqui está pensado biblicamente com grandes líderes, mestres e doutores, por horas a fio, trancado em um hotel de selva na Amazônia, e escrevendo e buscando técnicos capacitados do Brasil todo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para via Manaus, e colhemos os melhores dentro da visão celular para escrever exatamente uma apresentação que trouxesse dignidade para a nossa visão de governo do justo. O projeto de desenvolvimento reformado em que o setor familiar dá estrutura emocional para a nossa descendência. Projeto de desenvolvimento que reforma em que o setor educacional capacita e motiva os nossos estudantes. Projeto de desenvolvimento que reforma e que o setor produtivo amplia a competitividade. Eu sou empresário e eu sei que não é fácil ser empresário no Brasil. Ser empregador no Brasil é ser mau. Ser empregador no Brasil é ser mau. Se você gera empregos, as pessoas vão querer lhe punir, porque você é mau. E essa visão tem que ser mudada,
Porque se não houver um empregador, não existe. Hoje, eu sei porque eu lido com muitos pastores, a receita de quase todas, se não todas as igrejas, foram atingidas em advento dessa crise. As receitas a arrecadação das igrejas caíram. Não foi que a palavra da fé deixou de ser pregada, incentivada, pelo contrário. Mas a maioria do povo sentiu no bolso exatamente essa desaceleração. Pode passar. Um projeto de desenvolvimento que reforma em que setor estatal? Faz a tributação, mas reverter isso em investimentos e resultados em uma vida melhor para todos. Eu sei que nem todos nasceram para ser político. Eu tinha um sonho de ser político. Mas a realidade da vida política, ela é ingrata. Quando nós começamos a trabalhar, o primeiro rótulo que eu recebi da minha família é: não bastava ser pastor, agora quer ser político? É ladrão. É ladrão. E quando nós começamos a ver os ganhos, os resultados, eu prefiro ser livre e ser empresário. Porque não existe político honesto milionário. É muito difícil. Não se fica milionário na política. É um sacerdócio, como ser pastor é um sacerdócio. E por tudo isso que acreditamos que precisamos de um novo caminho na política. Precisamos de um partido que dá força aos políticos, que creem na justiça, na família, na união das pessoas e que tem fé em um novo futuro. Nós temos uma nova ideia, o Partido Reformista Democrático. Nós somos teístas, criacionistas. Somos a opção, nossa opção de estrutura social é a familiar. Nosso modelo de educação é o meritório, motivador, capacitador. Nossa economia é apoiada na ampla liberdade econômica como efetiva máquina estatal. Somos democratas e a nossa ideologia política é reformista cristã, respeitando o Estado laico. Esse é o PRD que vai nascer nos próximos anos com muita força. Próximo slide, por favor. A união para um bem maior chamado Brasil. Mais um slide. Essa é a visão profética. Uma agência conseguiu discernir exatamente aquilo que nós estamos fazendo e o que nós estávamos pensando. O Partido Reformista acredita no governo do justo, só que tem um preço muito caro a ser pago, que é o preço de construir trilhos novos. Nós somos aqui em São Paulo 645 cidades. 645 cidades, das quais a meta que nós precisamos para alcançar aqui em São Paulo, e é isso aqui é o meu apelo, eu concluo essa palavra, nos dê o seu apoio para construir um partido que pense diferente e que você tem autoridade e autonomia de opinar dentro desse partido, como aqueles que apoiam, que foram cofundadores lá no Amazonas, quando foi lançado. Somos 645 cidades. Se cada cidade do estado de São Paulo nos der 248 fichas de apoio, nós batemos a meta com 160 mil. Nós atingimos a meta com 160 mil. Ok, nós não estamos em todas as cidades. A visão não chegou nas 645. Aí eu pergunto, somos o M12 São Paulo 645 pastores? Se o estado for 645 pastores, a meta é, me dê o seu apoio, 248 fichas para cada pastor, bispo ou apóstolo. É muito pouco para a responsabilidade da maior orçamento, se não da América Latina, é o estado de São Paulo. É muito pouco para o maior orçamento. E aí eu concluo, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a nossa peregrinação no Sul, nas cidades do Sul, no Rio de Janeiro, em cada lugar, tem sido com uma única voz. Uma nação é construída de pensadores e de fazedores. De pensadores e
e de fazedores. A minha geração está passando. Já vai vir uma outra geração. E o que deixaremos para essa geração? E eu peço a vocês, a única coisa, puxa, ficamos tudo isso para quê? Simplesmente, eu não posso tratá-los como qualquer um. Eu tenho que dar a vocês o conteúdo suficiente para que você saiba exatamente, com a firmeza do passo que você vai estar dando e na construção daquilo que já representamos hoje como Visão Celular no Brasil. Qualquer pessoa que está ligada à Visão Celular tem alta taxa de credibilidade. É ou não é verdade? É sério. Sim é sim, não é não. Alta taxa de crescimento, de prosperidade. Vocês estão nos estádios das suas cidades no Brasil. Isso é a identidade da Visão Celular. E nós não temos rádio, televisão ainda. Sabe como é que consegue? No Ministério das Comunicações. No Ministério das Comunicações. Nós seremos uma força muito maior em todas as 5.700 cidades no Brasil, se tivermos legítimos trilhos que nos levem para o governo do justo. Não esses trilhos que estão aí. Não esses trilhos que estão aí. Então, eu agradeço a tolerância, a paciência de vocês. A meta são atingir 645 cidades. Não temos 645 pastores que nos dê 248 fichas. Esse é o nosso clamor, é a nossa dor, é o fato de ter saído de casa e não ter visto meus filhos, nem acordado pela manhã e nem quando vim para cá. E esse preço quero compartilhar com vocês, lhe pedindo um apoio. Quantos aqui podem nos apoiar? Faz assim com a mão. Apoie o Partido Governo do Justo. É só isso. Eu não quero que você apoie o PSDB, eu não quero que você apoie o PMDB, eu não quero que... Apoie a ideia que você está ajudando a escrever. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Ele riu e disse, o da frente é político, de trás não. Na frente era eu e atrás era o apóstolo Renê. Eu ouvi. E quando nós voltamos, tinha uma pessoa política próximo de nós, como evangélico, segurou meu braço e disse, o governador disse que você é político, você tem político no sangue. Ele viu, ele nem lhe conhece, ele disse isso. Eu sorri, fui lá, me aproximei dele. Ele disse, governador, o rapaz disse lá que o senhor disse que eu tenho política no sangue. Como que o senhor sabe? Ele disse, eu conheço um político de longe. O outro não é, mas você é. Aí eu disse, tá bom. Eu me lembrei que o meu chefe no banco foi quem disse para mim, Marcel, pare a sua máquina. Ele apagou o cigarro, pisou no chão, o cigarro, fez assim, e eu estava assim. Aí ele, para com essas manias suas, eu já apaguei o cigarro. Eu quero falar com você seriamente. Desligue a máquina. Ele disse, eu não vou bater o meu alvo. Desligue a máquina. Chefe, não faça isso, eu não vou bater o meu alvo. Desligue a máquina, Marcelo, que eu vou falar algo para decidir a sua vida. Desliguei. Você já ouviu falar em estrela brilhar, tal, isso já? Sua estrela não brilha aqui. Eu disse, você está dizendo que eu sou um mau funcionário? Não, o melhor. Mas todas as vezes que vem uma promoção para você, você é preterido porque alguém é casado, tem filho e precisa ganhar mais. E eu tenho um peso, porque eu dou o aval, eu digo a verdade. E eu sempre estou lá de olhando, e agora eu tive uma convicção que isso está acontecendo com você, porque você está no lugar errado. Eu disse, onde é o meu lugar? Ele disse, está escrito na sua testa, você é um pastor. Eu disse, por favor, liguei a máquina, ele puxou a máquina, desligou. Ele disse, eu estou falando sério. No dia que você for pastor, eu sei que pelo menos nessa terra há um homem sério
que é pastor, que é você. Chefe. E ali ele entrou e mexeu com a palavra. Muitas vezes Deus tem que usar mulas para falar com Balaão. Não acho que Deus precisa de mulas para falar para a gente aqui. Eu estou aqui e trouxe essa coisa, eu entendo que é qualificado, vocês estão vendo, porque eu preciso que o propósito, excetuado vontades humanas, alcance vocês. E a única coisa humana aqui que nos toque é o sonho de transformar vidas, de arrancá-las do engano. Quanto é o orçamento do Estado de São Paulo? Qual é o orçamento? 207 bilhões. Está na mão de um crente? Está na mão de alguém que tem responsabilidade e compromisso com a ideologia judaico-cristã? Tem compromisso com a palavra? Tudo que ele está fazendo é favorável a nós ou tem também coisas contra nós? E até quando a gente vai deixar assim? Eu não penso que eu vou governar São Paulo. Mas eu sei que vocês terão que governar. No plano de redenção, Deus deu uma geografia para cada um. E você precisa redimir a sua geografia. E a política tem sido um instrumento. Veja, no Estado Islâmico, a constituição dele é o Corão. Pode matar cristão à vontade. Porque a ética islã dele permite. E nos cristãos, viu o que Trump fez? Disseram que é uma perseguição islã. E os cristãos estão defendendo o Islã, que está matando, assassinando friamente nas suas fileiras em seu país. Viu que não é uma questão somente de cabecinha política, vontade política partidária, é ética, é moral. Muito mais está envolvido. Deus precisa de você. E o projeto de transformação precisa de você. Meu apóstolo, se o Senhor pegar 600 pastores, que tem mais que isso, debaixo da sua autoridade tem mais que isso, e eles nos derem 250 fichas de apoiamento, cada pastor só 250, gente, a gente vai alcançar. Eu encerro meu apóstolo te agradecendo, a apóstola Cláudia e todos vocês aqui, e peço ao Espírito Santo que nos faça sonhar juntos. E o nosso alvo é, em Porto Seguro, nós vamos ter o dia do ato profético reformista da nação. E cada estado vai entregar o seu alvo. Lógico que vocês não vão levar 150 mil fichas para lá. Já vai ter dado entrada no TRE e vai receber um documento, uma certificação. Será esse que nós vamos levar e apresentar um estado, uma nação com sonho reformista e uma sede reformista, que é o Partido Reformista Democrático, onde eu e vocês juntos estaremos tocando a nação brasileira com consciência. Tudo isso que nós expomos, sabemos que há esse Brasil, mas que nós poderemos gerar um novo Brasil, uma nova nação, tocada na unção do Espírito e se movendo no poder da unção, como um Estado reformado, cumprindo parte da palavra, que o reino deste mundo passou a ser do Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Nós responderemos a esse sonho maravilhoso do nosso Deus. Com quanto nós podemos contar? Vá ficando em pé, meu apóstolo, venha orar. Quantos eu posso contar nessa manhã e vai multiplicar isso. Nós estamos à disposição de vocês o tempo que necessitar. Se precisar uma conferência, um fim de semana, alguma coisa, a gente vem. O custo é alcançarmos e vermos o Brasil redimido em nome de Jesus, politicamente também. Obrigado. Um minuto só para mim, porque eu não preguei nesse café. Eu preciso falar alguma coisa. Um minuto.
Obrigado por você ter ficado até o fim, ter vindo e ter ficado até agora. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Essa proposta de um partido que viabilize a concretização de um governo embasado na palavra não é um projeto particular. Não é interesse do apóstolo René, não é interesse pessoal do apóstolo Marcel, não é interesse meu, nem de nenhum dos coordenadores dos estados. Esse projeto é uma necessidade da Igreja de Cristo. Eu disse uma coisa contundente. O Mickelson colocou que só se houver um impacto é que as pessoas tomam consciência, elas acordam, elas despertam. E eu falei uma coisa para a minha equipe local no dia que eu falei do projeto do PRD. Foi polêmico, foi uma discussão, foi uma chuva de dúvidas. Isso tudo é natural, porque existe uma mentalidade construída que precisa ser reformada, né? Precisamos tirar o pensamento velho para entrar o pensamento novo. Deus precisa abrir o nosso entendimento. E eu disse para eles, o evento que chocou a nação como um todo agora, recentemente, foi a queda do avião da Lamia. 2 atitudes, 2 espíritos derrubaram aquele avião: a negligência e a omissão. A negligência é a atitude de não fazermos as coisas responsavelmente. E não é uma atitude responsável cruzarmos os braços, fecharmos os olhos ou transformarmos o nosso voto numa piada do tipo eleger mulher melancia, eleger tiririca. Nada contra ele de forma pessoal, mas nós precisamos tratar a questão do voto com seriedade. Brincar com o assunto sério que é a política é um ato de negligência, é um ato de irresponsabilidade. E a omissão é quando nós podemos fazer alguma coisa para mudar a realidade ao nosso redor e a gente não muda. O piloto tinha a oportunidade de confessar o seu erro diante da torre e salvar todas aquelas vidas que se perderam. Mas ele ficou com os seus lábios fechados, ele ficou com medo da punição que viria e ele não fez nada. E com isso, muitas vidas foram ceifadas, muitas famílias ficaram marcadas por uma tragédia. Então, que Deus nos livre da indiferença, da alienação, da acomodação, da negligência e da omissão. Porque se nós fizermos assim, como igreja, como família, como cidadãos, nós vamos sofrer. Eu quero fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por esse sonho, por esse projeto que vem do teu coração. E nós queremos, Senhor, nessa tarde, te pedir como a tua igreja, como os teus filhos, como os teus adoradores, que o Senhor que tem poder para fazer isso, nos dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. Senhor, ajuda os sacerdotes, os líderes espirituais de São Paulo e de cada um dos estados dessa nação a compreenderem este propósito segundo a sua visão espiritual. Meu Deus, eu sei que esse é um processo de metanoia, de transformação de mente, de quebra de fortalezas, de remoção de convicções, Senhor, velhas, de velhos pensamentos e de pensamentos muitas vezes humanos, de sabedoria humana que o Senhor chega a dizer na sua palavra que é demoníaca. Nós queremos te pedir, Senhor, renova a nossa mente, abre o nosso entendimento, traz convicção ao nosso espírito e dá paz ao nosso coração, de que este projeto vem do Senhor e de que nós precisamos nos envolver nele, que nós não sejamos admiradores desse projeto, que nós não sejamos simpatizantes dele, mas que nós possamos ser os cooperadores, que nós possamos ser os executores desse projeto, para que as muitas vidas, Pai, que o Senhor ama, a igreja que o Senhor ama, seja preservada,
a tua palavra possa ser pregada, o teu reino possa ser implantado nessa nação, e essa nação cumpra o chamado de ser verdadeiramente, não só de forma profética, mas pelo testemunho, uma nação de avivamento, uma nação santa, uma nação que vive segundo a sua palavra e que é abençoada por ti de forma plena e sobrenatural. Te damos graças, Senhor, por esse propósito e pedimos, convence os corações, move, Senhor, as mãos, transforma as mentes e nos dê, Senhor, não só em São Paulo, a superação da meta das fichas, mas nos dê em cada estado o número de fichas de apoiamento necessários para que novos trilhos sejam postos e esses trilhos permitam que um novo Brasil seja estabelecido, porque queremos caminhar no trilho da Tua palavra, queremos ser movidos e governados em tudo pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.